Olá, queridos, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu não sei que hora que você vai estar assistindo esta aula, mas eu quero te agradecer desde já. Obrigado por você estar aqui comigo, obrigado por você que tem incentivado. Olha, eu vou te dizer a verdade, não é fácil. Não é fácil porque são vários e vários vídeos gravados por semana e eu sei que alguma ou outra pessoa está tendo um aproveitamento disso, mas não importa para mim. Se tiver uma pessoa aproveitando, para mim já está bom demais, porque Deus tem que crescer, não eu. É Deus que tem cada dia mais ser glorificado, não minha vida. Obrigado por você aqui comigo, tá bom? Vamos orar para começar a nossa aula de hoje? Querido papai, obrigado, Senhor, por mais essa aula, por mais esse momento, por mais esse aprendizado que vamos ter. Invocamos o Teu Santo Espírito, ó Pai, para falar conosco, para nos ensinar. A Tua palavra diz, Senhor, que nós muitas vezes, ó Pai, sofremos por não conhecer as Suas palavras, Senhor, não conhecer as Sagradas Escrituras. Então abre os nossos olhos, os nossos ouvidos, Senhor, para o que nós vamos aprender hoje. Em nome de Jesus, amém e amém. Vamos lá então, queridos, para a nossa sexta aula. Deixa eu pegar aqui, ó. Para a nossa sexta aula, você vai perceber que eu estou um pouquinho cansado, às vezes ofegante a voz, é porque eu acabei de sair de um culto que eu trouxe a palavra, então me esgotou bastante. Eu estou gravando agora porque eu não tenho outro horário para mim gravar. Agora, para você ter ideia, são 22 horas e 25 minutos. Eu espero que você tenha um bom aproveitamento. Vamos lá? Então esse é aquele teste que nós estamos fazendo. Como eu procurei no YouTube e não achei em vários lugares, eu procurei e não achei nenhuma aula que falasse sobre essa revista. O Viver Mais, que é que vai da faixa de 15 a 17 anos, que é caracterizada como adolescentes. Mas o estudo é maravilhoso, queridos. É estudar sobre o Pentateuco, a Torá do judeu, os primeiros livros, os livros que a maioria dos profetas tinham, era o Pentateuco. Os salmistas só tinham o Pentateuco. Então é um livro de bastante profundidade. Então é um livro que nós temos que entender. Olha, nós já estudamos cada coisa gostosa. Nós já vimos sobre Gênesis. Nós estamos agora partindo já para o finalmente de Êxodo. Já nós terminamos Êxodo também. Então, reparte com alguém. Compartilha essa lição com alguém. Marque alguém nos comentários. Eu não sei aí como é que faz. Mas não fique só com você, não. Eu sei que muitas pessoas não vão nem assistir porque vão achar que é para adolescente, mas na verdade não é. Esse estudo, na minha opinião, teria que ser aplicado para todas as classes. Então lá, a lição 6, não está data porque pode ser remanejada, mas ela vai ser aplicada no Dia das Mães, dia 11 de maio próximo agora. Tema dessa lição, da escravidão à liberdade, ou seja, lá da terra do Egito até Canaã. Base bíblica, Êxodo capítulos do 5 ao 14º, capítulos. Então, se você quiser estudar antes, ler antes, seria muito bom. O versículo-chave, aquele que nós vamos estudar muito nessa lição. Não temais, estai quietos, e vede o livramento do Senhor, que hoje vos fará. Êxodo capítulo 14, versículo 13 e 14. Olha que versículo lindo, queridos. Se você consegue entender a profundidade desse versículo, Deus falando para o povo que o povo estava preocupado, o povo estava afoito, o povo estava desesperado, porque Faraó vinha vindo com o exército inteiro para matá-los, sacrificá-los. E aí Deus fala para eles assim, ó, não tenha medo, não temais, ficai quietinho aí, e olha o livramento que o Senhor vos fará hoje. Ou seja, Moisés, Moisés falando para o povo, olha, vocês estão nervosos, estão angustiados, parece que vocês não viram as pragas que Deus fez lá, parece que vocês não lembram das coisas que Deus fez. Não pense que vocês estão mortos, não tenha medo, fique quieto, não apavore, e você vai ver o que Deus vai fazer hoje. Você vai ver o Faraó que está querendo matar vocês, o que vai acontecer com ele. Vamos lá então? Primeiro texto aí, só para a gente ter uma introdução, um pano de fundo para essa história. Para você que é professor, isso não está na revista, isso é um estudo à parte, um estudo que a Betel fornece algumas palavras para te dar uma base maior para você levar para os teus alunos.
A bondade de Deus, a bondade revelada no cuidado de Deus. O Senhor prova o justo, mas a sua alma aborrece o ímpio, e o que ama a violência. Salmo 11, verso 5. Deus é muito bom. Dentre os muitos atributos divinos, a bondade, a misericórdia e a graça de Deus para com a humanidade se destacam. Ou seja, de todos os tributos de Deus, você pode citar um tributo de Deus? Os tributos mais fortes de Deus? Onisciência, onipotência, onipresença. De todos os atributos que Deus tem, o mais forte que nós encontramos nele é a bondade e a misericórdia. És um Deus que pensa em mim e você. És um Deus que na sua palavra tem vários e vários lugares dizendo para você pedir que ele vai te dar. O problema é que nós pedimos sem fé, pedimos não acreditando. Vamos lá? O salmista entendeu algo importante a respeito de Deus. Ele prova seu povo. Muitos acreditam que Deus não poderia permitir que o seu povo fosse provado, porque isso feriria a sua bondade e a sua justiça. No entanto, mesmo que o Senhor prove os justos e permita que passem por tribulações, a sua bondade continua firmemente estabelecida. Olha o que ele diz em Jeremias 29, versículo 11. Porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. Olha que Deus está dizendo, que o que Ele pensa para nós não é sofrimento, não é guerra, não é tribulação, mas o que Ele pensa, o que Ele sonha para nós, o que Ele deseja para mim e para você é paz, é uma vida abundante, como Jesus disse. Muitas vezes nós não recebemos isso porque somos os maiores culpados, deixamos de lado o Senhor. O Senhor, porém, diante das tribulações e provações que surgem diante dos seus filhos, propicia o livramento e o escape necessário para a vitória. Assim afirmou o apóstolo Paulo em sua carta à igreja de Corintos. Ei, fui mexer aqui que o som estava alto, me perdoe, vou desligar o som, tá? A sua carta à igreja de Corintos, olha o que o Paulo escreve. Com a tentação dará também o escape, para que a possais suportar. Está em 1 Coríntios, capítulo 1, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Eu desliguei tudo, o celular está tocando. Desculpa, queridos. Vamos lá, tira aí daqui, tá? Portanto, podemos ser vitoriosos em todas as situações, sabendo que o Senhor tem interesse em nossa aprovação e estará sempre nos socorrendo em momentos de angústia. Salmo 46, verso 1. Vou deixar para você ler esse verso maravilhoso que o salmista escreve. Lê lá, para se você consegue entender. É maravilhoso esse versículo. Queridos, a palavra de Deus diz em 1 Coríntios 10:13, com a tentação também dará o escape. Ou seja, se você ler esse versículo inteiro, ele vai dizer que nenhuma tentação veio sobre vós que não seja humana, mas também com ela virá o escape. Continuando, ao observar o relato da saída dos hebreus do Egito, nós nos deparamos com um dos textos que mais demonstram a bondade do Senhor. Após a saída da terra egípcia, o povo teria que passar por diversas tribulações e provações: calor, frio, sede, fome, cansaço, guerras e tantas outras coisas. A Bíblia, porém, revela um detalhe importante sobre o cuidado de Deus com eles. Veja, presta atenção. Lembra? Eles tinham que sair da terra do Egito, onde eles tinham as suas casas, tinha comida no prato, tinha um trabalho mesmo escravo, mas tinha. Agora eles estão entrando no deserto, aonde não tem casa, aonde não tem comida, aonde não tem conforto. Mas Deus queria provar que Ele era o sustento, que Ele daria abrigo, que Ele daria alimento, que Ele faria com que as roupas não se gastassem. Olha o que ele escreve. E aconteceu que, quando Faraó deixou ir o povo, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, que estava mais perto. Porque Deus disse, olha o que Deus pensou, para que porventura o povo não se arrependa vendo a guerra e torne ao Egito. Mas Deus fez rodear o povo pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho.
E subiram os filhos de Israel da terra do Egito armados. Êxodo capítulo 13, versículos 17 e 18. Lê isso daí com tempo para você entender. Quando saíram do Egito, se vissem a guerra, os hebreus poderiam querer voltar para o cativeiro. Por essa razão, Deus escolheu levá-los pelo caminho do Mar Vermelho e prová-los em Mara. Lembra? Terra de Mara? Para muitos hebreus, o Mar Vermelho era um sinal de tribulação e angústia. Para Deus, era cuidado. O que o povo julgou como morte. Êxodo 14, 11. Deus mostrou que era milagre, o qual serviu de fortificação de fé para muitas gerações. O Senhor, em sua infinita bondade, não deixou que o seu povo passasse por algo que eles não aguentariam naquele momento, para que não desistissem. Muitas vezes o Senhor dispensa seu cuidado sobre nossa vida da mesma maneira. O Senhor permite que passemos por tribulações, porque conhece o nosso potencial para vencê-las. Acredite, as tribulações ainda serão um grande testemunho. Queridos, muitas vezes nós, como pais, permitimos que os nossos filhos sofrem algumas coisas para que eles possam criar maturidade, força. Olha para as criações de hoje, para os filhos de hoje, que é a famosa geração Nutella, que são criados a banho-maria, que não podem deixar eles sofrer, que não podem falar nada mais alto para eles, que não podem chamar a atenção deles, que não podem dizer não para eles. Olha a geração que está sendo criada. Uma geração fraca, uma geração que não tem punho, que não tem força. Uma geração doente, cheia de depressão, de pânico. Muitas vezes nós precisamos entrar nas tentações para nos fortalecer. Precisamos confiar no cuidado de Deus. Ele continua fazendo o que é bom para nós. Que nossa fé seja a cada batalha para que possamos falar como o apóstolo Pedro. Amados, não estranheis a ardente prova que vem sobre vós, para vos tentar como se coisa estranha vos acontecesse. Mas alegrai-vos no fato de seres participantes das aflições de Cristo, para que também na revelação da sua glória vos regozijeis e alegreis. 1 Pedro capítulo 4, versículo 12 e 13. Nosso Deus prova os corações, está lá em Provérbios 3. Mas só nos permite passar pelo que podemos vencer. Nisso se mostra a sua justiça. Olha só, foi-me bom ter sido afligido, para que aprendesse a teus estatutos. Salmo 119, verso 71, onde o salmista está dizendo, foi bom que eu sofresse, se eu não tivesse sofrido, eu não teria aprendido os teus estatutos. Será que você e eu precisamos passar por provas para aprender? Será que nós não queremos crescer sem entrar em tentação? Mas quando você entrar numa tentação, creia que Deus não perdeu o controle, vai ser para o teu bem. Então mesmo na prova, glorifique ao Senhor. Vamos lá então para a lição? Preparado? Prontinho? Já curtiu? Já comentou? Já compartilhou? Já se inscreveu no canal? Obrigado, Deus te abençoe. Objetivos da lição: saber que Deus tem poder para libertar o seu povo da opressão. Lembra lá Mateus 11, versículos a partir do 28? Vinde sobre mim todos que estáis cansados e oprimidos ou sobrecarregados, e eu vos livrarei. Vos aliviarei, catarei o teu jugo e colocarei sobre mim, te darei o meu leve. Olha só, é o que Deus quer mostrar para nós, que Deus te livra da opressão, que Deus te livra da aflição, que Deus te livra da depressão, que Deus te livra do pânico. Ponto de partida: Deus endureceu o coração do faraó, que não considerou os sinais e prodígios feitos por meio de Moisés. Vamos ver se tem esse versículo aí? Tem, olha lá. Ó. Eu, porém, endurecerei o coração de Faraó e multiplicarei na terra do Egito os meus sinais e as minhas maravilhas. E você pode perguntar, como eu já tenho muitas vezes ouvido pessoas perguntar, por que Deus foi tão mal para endurecer o coração de Faraó? Primeiro, Faraó era um homem mau,
não fazia parte da herança divina. E Deus endureceu o coração dele para que Deus pudesse mostrar para Faraó quem era o Deus do Nilo, quem era o Deus das vacas, quem era o Deus da lavoura, quem era o Deus da rã, quem era o Deus da vida. Cada Deus que eles cultuavam protegia uma entidade. Uns protegiam os gafanhotos, outros protegiam as lavouras, cada um tinha uma proteção. E aí Deus prova através dos sinais e maravilhas que Ele é Deus e não há outro que não seja Ele. As pragas enviadas por Deus ao Egito foram uma maneira de envergonhar os falsos deuses daquela nação, engrandecendo o nome do Senhor. Moisés e Arão foram obedientes e aceitaram a missão que lhes foi confiada. Os dois irmãos se deixaram ser usados, e a nação egípcia viu que não há Deus como o Senhor Jeová, nem no céu, nem embaixo da terra. Aleluia! Deuteronômio 4, versículo 39 diz: Por isso, hoje vocês saberão e refletirão em seu coração que só o Senhor é Deus. Em cima nos céus, embaixo na terra, não há outro Deus. Ou seja, até o povo de Deus, a nação egípcia que estava junto com o povo de Deus, acreditavam em vários deuses. Eles eram politeístas, cultuavam vários deuses. E aí Deus provou que em cima dos céus, embaixo na terra, só há um Deus. Assim como, vamos lá, o dilúvio foi uma punição pelos pecados cometidos pela humanidade, nesta lição veremos que, pela dureza do coração do faraó, o Egito também sofreu o juízo divino. Introdução. A difícil tarefa de libertar o povo de Israel da escravidão do Egito foi designada por Deus a Moisés e Arão. Lembra, se você já leu o Êxodo, já leu os primeiros capítulos, você vai ver que Moisés foi chamado, e aí ele se recusou a ser o porta-voz de Deus, porque ele tinha defeito na sua fala. Muitos dizem que ele era gago, mas ele tinha defeito, não sabemos se é fanho, se era gago. Mas aí, como ele tinha essa dificuldade, ele não aceitou. Mesmo com Deus dizendo: Moisés, foi eu que te criei a boca, eu posso arrumar. Ele diz: não, eu quero alguém para me ajudar. Aí Deus levanta o irmão dele, Arão. Eles tinham a plena certeza de que o Senhor era com eles e que os ajudaria em todas as situações adversas que enfrentariam. No entanto, os irmãos sabiam que o faraó não seria facilmente convencido a libertar o povo de Deus. De fato, o rei do Egito não cedeu ao nome do Senhor, o Deus de Israel, e disse a Moisés e Arão: quem é o Senhor para que eu lhes obedeça? Está lá em Êxodo capítulo 5, versículo 1 e 2. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Vamos ver. Boa. Está lá. Depois Moisés e Arão foram e disseram a Faraó: assim diz o Senhor Deus de Israel: deixe o meu povo ir para que me celebre uma festa no deserto. Faraó respondeu: quem é o Senhor para que eu ouça a sua voz e deixe Israel ir? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel ir. Então era formas de Deus se mostrar. Quanto mais eles insistiam, mais o faraó castigava o povo de Israel. Nada disso, porém, estava fora do controle de Deus. Ou seja, nada está fora do controle de Deus. Vamos lá? Vamos ao tópico 1. Primeiro eu quero novamente pedir perdão. Eu não consegui uma revista dessa lição. Eu só consegui esse PDF na internet, muito ruim. Mas eu prometo para vocês que na próxima eu vou comprar a revista física, eu vou escanear para que nós possamos ter uma leitura mais bonita. Então me perdoe, não pare não, porque tá feio, às vezes tá ruim de entender. Ajude-me aí, vai compartilhando, vai comentando, escreve qualquer coisa para mim. Vamos lá? Primeiro, o juízo sobre os deuses pagãos. Geralmente a libertação de um povo acontece em meio às batalhas sangrentas. A libertação do povo israelita, porém, foi fruto de intervenção divina. Ou seja, o que o comentarista está dizendo? Ele está dizendo que a maioria das vezes que teve liberdade foi com base em luta. Lembra a independência do Brasil, a independência da América? Toda vez que os povos tinham que procurar a liberdade, a independência, era com base em sangue, em morte, em protestos.
Mas aqui a libertação desse povo de Deus, que era o povo escolhido, foi através de intervenção divina. O povo não precisou batalhar, o povo não precisou pegar numa espada, o povo de Deus não precisou armar, não precisou morrer em guerra, porque Deus intervém a favor do seu. O único sangue derramado foi o do Cordeiro Pascal, simbolizando o sangue da salvação. Quem é o Cordeiro Pascal? Cristo. O faraó estava decidido a não libertar os israelitas, que eram mão de obra gratuita. Todas as tentativas de Moisés foram inúteis, inclusive os milagres operados por Deus através dele eram interpretados como magia. Embora o faraó estivesse irredutível, Deus tinha o controle de tudo e agiu com mão forte para forçar o rei do Egito a deixar os israelitas partirem. Por meio de Moisés, o juízo divino caiu sobre o Egito e 10 pragas atingiram aquele povo. São elas. Agora nós vamos falar um pouquinho das 10 pragas. Eu acredito que se você é cristão, mesmo adolescente, mesmo jovem, já ouviu falar das 10 pragas. Aqui nós vamos falar. O que eu quero pedir para você é que você leia o capítulo 7 até o capítulo 10, as pragas, como elas foram faladas, o que aconteceu com o povo durante essas pragas. Porque eu não vou poder parar para ler todos esses versículos, senão você vai desistir. Você vai achar aula demorada demais. Mas eu necessito que você leia cada referência dessa, tá bom? Não vai acreditando porque está na revista, não. Leia. Primeira praga, águas transformadas em sangue. Está lá em Êxodo capítulo 7, do verso 17 ao 19. Durante 7 dias não houve água potável no Egito, ou toda a água que brotava da terra ou do rio Nilo se transformou em sangue. Os peixes morreram na água, as águas cheiravam mal. Mas se você lá ver, os feiticeiros também conseguiram fazer isso. Por isso que Faraó acreditava que não era um deus, mas era magia. Segunda, infestação de rãs. Está lá em Êxodo capítulo 8, versículo do 1 ao 6. Para essa praga fez Faraó se comprometer a libertar o povo. Mas logo que as rãs sumiram, ele voltou atrás. Lê lá, Êxodo do 8 ao 15. Terceira, infestação de piolhos. Êxodo está do 16 ao 19. Todo o pó da terra se transformou em piolhos, que infestaram os egípcios e os seus animais. Você já imaginou? Piolho para o teu corpo inteiro era a terceira praga que Deus permitiu sobre o povo do Egito e sobre os animais do Egito. Quarto, enxame de moscas. Já pensou na tua cozinha, quando entra uma varejeira, você fica doido para matar? Imagina infestação de moscas, mosquitos sentando em você. Está lá em Êxodo capítulo 8, versículo 21. As moscas invadiram as casas dos egípcios e Faraó implorou que Moisés desse um fim nelas, mas ainda assim não libertou o povo. Quinta praga, mortandade do gado. Está lá em Êxodo 9, versículos do 1 ao 7. Todos os cavalos, jumentos, camelos, bois e ovelhas dos egípcios morreram. Que prejuízo. Sexta, epidemia de feridas e úlceras. Está em Êxodo 9, versículo 8 ao 12. Os egípcios e seus animais, está lá em Êxodo 9, do 8 ao 12, né? Os egípcios e seus animais foram acometidos por essa praga, que não poupou nem os magos. Até os magos que faziam graça, eles também foram infectados por uma epidemia de feridas. Sétimo, chuva de granizo, chuva de pedra. Êxodo está em capítulo 9, do 18 ao 35. Por causa dessa praga, pela terceira vez, o faraó prometeu libertar os israelitas, porém ele voltou atrás novamente. Oitava praga, ataques de gafanhoto. Êxodo 10, do 3 ao 15. O faraó até ameaçou ceder, quando avisado desta praga, que destruiria toda a vegetação do Egito. Entretanto, pressionado por seus conselheiros, ele recuou de novo. Nona praga, densas trevas cobriram o Egito. Está lá em Êxodo capítulo 10, 21 ao 29. Durante 3 dias, dia e noite, os egípcios ficaram imóveis, pois não conseguiam enxergar nada. As trevas tomaram conta de tudo, o escuro ficou espesso. O faraó, contudo, se manteve irredutivo, chegando a ameaçar Moisés de morte, caso o encontrasse outra vez. Olha só, querido professor, faça os teus alunos escrever essas pragas.
Estude com eles cada praga num tempo, deixa uma praga para o fim da aula e estude, detalhe ela, vê a negatividade de cada uma, pesquise qual era o Deus dessa praga. Estão entendendo? Vamos lá, continuando, senão nós não vamos acabar. Nenhuma dessas 9 pragas foi suficiente para que Faraó deixasse o povo de Deus seguir em liberdade. Ou seja, todas essas pragas não adiantou nada. Mas lembre-se que Deus endureceu o coração do Faraó para não deixar ir. Ele queria mostrar todos esses milagres. A princípio o rei pensou que Moisés estava usando encantamento, assim como seus magos faziam, e foi preciso uma 10ª praga para convencê-lo da soberania de Deus. E essa foi difícil. Essa atingiu todos, inclusive os filhos de Deus, os hebreus, que não faziam o que Deus mandou. 10ª, a morte de todos os primogênitos. Está em Êxodo capítulo 2, versículo 29 a 30. Todos os primogênitos dos egípcios morreram, inclusive o filho do faraó. Houve muito pranto, choro, e por fim os israelitas puderam deixar o cativeiro em que viviam. O faraó os expulsou do Egito, porque não aguentavam mais tanto mal sobre o seu povo. Lembrando que até o primogênito de Faraó, o que seria o próximo faraó, governante do Egito, morreu. As 10 pragas foram sinais claros do poder de Deus. Os falsos deuses egípcios nada puderam fazer diante do Todo-Poderoso, que se mostrou como o único e verdadeiro Deus. E hoje ainda tem pessoas adorando outros deuses. Deus provou, é história, a ciência prova. Deus provou com essas pragas que só há um Deus. O Senhor provou a sua soberania, não apenas para Faraó, mas para todos os egípcios, pois ele usou os mesmos elementos que os egípcios adoravam. Está lá em Números 33, versículo 4. Vamos lá? Enquanto estes sepultavam todos os seus primogênitos, a quem o Senhor havia matado entre eles, também contra os deuses o Senhor executou juízos. Ou seja, não foi só com o povo, mas contra os deuses também, para mostrar que eles não eram deuses, pois só o Senhor é Deus. Outro sinal do Todo-Poderoso foi o fato de nenhuma das pragas ter atingido a terra de Gósen, aonde habitavam os israelitas. Cabe ressaltar que estes também foram ensinados acerca do poder de Deus, o único capaz de libertá-los do cativeiro em que viviam. Olha um comentário. Explore cada uma das 10 pragas de maneira que os alunos possam imaginar como aconteceu e como cada uma delas demonstrou o poder de Deus, confrontando os seus falsos deuses. Lembra que eu disse um pouquinho atrás? Você professor, você professora, faça um estudo um pouquinho melhor sobre as 10 pragas. Eu sei que a aula às vezes vai poder ficar um pouquinho extensa. Converse com eles se eles podem ficar um pouquinho mais, se eles querem estudar aprofunda uma praga a mais em cada aula, mas não deixe passar batido. Busque a praga, que Deus que referencia essa praga, o que aconteceu naquela hora, faça um debate gostoso com teus alunos. Vamos lá, tópico 2, a Páscoa. Lembra que nós passamos poucos dias da Páscoa. Ei! Já me ajudou aí? Páscoa não tem nada a ver com coelho que bota ovo. Coelho não bota ovo. E muito menos ovo de chocolate. Não tem nada a ver. Vamos lá. Atualmente, quando falamos em Páscoa, a maioria das pessoas a vinculam com ovos de chocolate trazidos por coelhinho. Mas isso está longe de ser o real sentido da Páscoa cristã. Olha como que Satanás já conseguiu desvirtuar, queridos. O conceito de Páscoa verdadeiro não era ovo de chocolate nem coelho. Nós vamos aprender aqui a Páscoa, é a saída, é o êxodo. Quando anunciou a Moisés a 10ª praga, que mataria todos os primogênitos egípcios, o Senhor passou instruções claras para que o seu povo não fosse atingido. Então olha só, Deus falou para ele, para que vocês não sejam atingidos, olha o que vocês vão ter que fazer. No dia estabelecido, eles deveriam sacrificar um novilho e passar um pouco do sangue nas laterais e nas vigas superiores da porta, ou seja, nos portais. Eles tinham que matar uma novilha, separar ela, o sangue dela, esmolhava ela no esopo, em algo para poder passar, e passava no portal da casa. Todos que faziam isso estavam protegidos da morte.
A carne do animal que sobrou depois que tirou o sangue, né? Deveria ser comida, assada com ervas amargas e pão sem fermento. Assim seria a Páscoa do Senhor. Esse eu não vou colocar esse versículo aí, tá? Vocês vão ter que ler. Êxodo capítulo 12 é versículo do 1 ao 11, é um texto grande. É aí que surgiu a Páscoa. Quando o anjo da morte passasse e visse o sangue do cordeiro aspergido nas portas, ele passaria adiante, sem fazer mal algum àquela família. Presta atenção, o verdadeiro sentido da Páscoa é este: o livramento e a redenção que Deus proporcionou ao seu povo. Então lá no Egito já se comemorava a Páscoa, mas a Páscoa era o livramento que Deus deu ao seu povo, mostrando que a casa que não tivesse obedecido, e todos os israelitas perderiam o seu primogênito. Ela foi instituída para que os israelitas lembrassem todos os anos que Deus poupou os seus filhos e logo em seguida os livrou das mãos de Faraó. Êxodo capítulo 12, versículo 17 diz assim: guardem a festa dos pães sem fermento, porque nesse mesmo dia tirei os exércitos de vocês da terra do Egito. Portanto, vocês guardarão esse dia de geração em geração por estatuto perpétuo. Ou seja, para todo o sempre. Redimir significa comprar de novo, resgatar, tirar do cativeiro. Faça agora com teus alunos um paralelo entre a Páscoa no Egito e a Páscoa de Jesus e a Páscoa do coelhinho. Tópico terceiro: Deus conduz o seu povo. Terceiro e último. Então olha só, vamos lá para encerrar. E aí? O que você pode colocar aí para mim nos comentários? Você pode dizer se essa aula tá boa? Hoje eu confesso que eu estou um pouquinho lento, eu estou um pouquinho cansado, estou fazendo uma dieta meio complicada, com jejum intermitente. Daqui uns dias eu vou viajar, como eu já comentei, e eu preciso me preparar para isso. Hein? Que tá engasgando aqui, queridos. Então, eu espero que você esteja entendendo. A minha maior alegria é saber que você entendeu. É quando você coloca nos comentários: olha, que a aula foi boa, que você entendeu, obrigado pela aula. Olha, não é para mim a satisfação, mas é para mim saber que o meu papel foi feito. Vamos lá então, Deus conduz o seu povo. A morte dos primogênitos trouxe tão grande desespero aos egípcios que eles imploraram agora aos hebreus que partissem do país. Olha agora a diferença. Até então não queriam que fosse. Agora começaram a implorar. Vão, não queremos vocês aqui. Sai daqui. Começaram a tirar ele lá porque eles tinham visto o que Deus tinha feito. Ei, talvez o teu aluno não sabe o que é primogênito. Explique para ele que primogênito é o primeiro filho que nasceu de um casal, aquele é primogênito. Eu tenho uma irmã, chama Cláudia. Na minha casa eu sou o primogênito do meu pai e da minha mãe. Ela é a caçula. O povo de Israel levou consigo tudo o que possuía, além de mais alguns bens dos egípcios. Deus tinha falado para eles: ó, vocês vão sair, mas não vão sair com mão vazia não. Peça ouro, peça prata e os egípcios vão te dar. Eles saíram de lá, queridos, com o bolso cheio. Ao todo, eles passaram 430 anos no Egito, somatória do tempo da peregrinação e escravidão até a saída do Egito. O Senhor foi com seu povo. Ele os guiava pelo deserto com uma coluna de nuvem de dia, para que não fossem castigados pelo sol, e com uma coluna de fogo à noite, para lhes iluminar o caminho. Olha que coisa mais linda. Ah, não coloquei esse versículo, que pena. Lê ele aí. Na verdade não é esse versículo, desculpe. É capítulo 21 e 22. Para você ver que Deus protegia a noite deles, o dia deles com uma nuvem, com a frescura, com um ar-condicionado divino. Não deixando eles passar aquele calor castigante, caustigante que fala, né? No deserto. E à noite, coluna de fogo para aquecer do frio. Porque todos sabem que no deserto, durante o dia, o calor é extremo. E à noite é um frio gigantesco.
Mas o faraó endureceu novamente o coração e decidiu ir atrás dos israelitas. Olha só, mesmo com todos esses problemas, com as 10 pragas, mesmo perdendo o teu filho, quando ele liberta, o coração dele endurece de novo e ele resolve ir atrás para matar. Quando viram que os exércitos egípcios se aproximavam da sua retaguarda e que à sua frente estava o Mar Vermelho, o povo temeu. Mais uma vez, o milagre aconteceu. Moisés fez o mar se abrir, segundo a orientação do Senhor, e os israelitas o atravessaram com os pés enxutos. Quanto aos egípcios que perseguiram, foram todos tragados quando o mar se fechou. Êxodo capítulo 14. Querido, é uma das passagens mais brilhantes do Velho Testamento. Porque Deus, além de abrir o mar, ainda faz eles passar em terra seca. Deixa claro que eles não pisariam nem em barro, que nem sujariam os teus pés. Muitos, queridos, dizem que é normal, que foi o cientista tentando provar que isso não aconteceu, fala até que aconteceu, mas que o rio era rasinho, e bateu um vento forte, e abriu aquilo ali, e o povo passou. Queridos, se for assim, eles têm mais fé do que eu, porque imagina esse rio, se for rasinho, vir e matar todos os egípcios afogados. Impossível, queridos. Deus é Deus de milagre, e ele diz em Hebreus capítulo 11, versículo 11, eu sou o mesmo Deus de ontem, hoje, eternamente. O que eu fiz, eu faço e farei. Ei, você precisa conhecer mais esse Deus. Vamos lá. A saída dos hebreus do Egito tipifica a nossa saída do pecado. O Egito pode ser comparado ao mundo, que se encontra sob o domínio de Satanás. Mas Jesus Cristo morreu como Cordeiro Pascal para nossa salvação, libertação e cura. Ou seja, o que ele quer dizer? O simbolismo de Jesus Cristo é a mesma morte da novilha, do sacrifício, quando teve que matar e passar o sangue no portal. O sangue no portal era a libertação daquele povo da escravidão do Egito. O sangue de Jesus é a libertação da escravidão do pecado. Antes de Cristo você não sabia como sair do pecado. Você não era livre para dizer sim ou não para o pecado. Mas através do Cordeiro Pascal, do Jesus Cristo, do sangue dele, hoje eu e você somos livres para não pecar. Conclusão, chegamos ao final dessa lição. Parabéns você que ficou comigo aqui até agora. E olha, se você ficou e não está comentando, tô triste com você. Comenta aí, eu preciso de você. Conclusão. Da escravidão à liberdade, o caminho foi longo e perigoso. Mas o Deus Todo-Poderoso estava agindo e conduzia em sua glória o seu povo para a terra prometida. Assim também nós seremos conduzidos às mansões celestiais pelo Salvador bendito, Jesus Cristo, que nos conduz em glória. Olha que Colossenses 3, capítulo 1 está escrito. Colossenses capítulo 3, versículo 1. Portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Ele nos levará para si mesmo, e onde Cristo estiver, ali estarei nós também. João, 1 Colossenses 3:1, que é o que já está ali, né? Portanto, se vocês forem ressuscitados juntamente com Cristo, busquem as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. E o último versículo: e quando eu for e preparar lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. Cristo falando essa maravilha. Queridos, uma coisa, uma perguntinha. Quando que nós aqui, nesse texto aqui, ressuscitamos com Cristo? Quando nós aceitamos Jesus? Não. Paulo vai dizer que, através do batismo, morremos e fomos sepultados como Cristo foi e ressuscitamos como Cristo foi. Se você ainda não é batizado, está na hora de orar. Você precisa publicamente morrer para o mundo e nascer para Cristo. Entendido, queridos? Próxima lição nossa, o que nós vamos estudar? A lição 7. Primeiro tem um complemento aí. Para você que é professor, sabemos que no Ministério de Ensino, a função do professor não é apenas transmitir o conteúdo. Para que o seu trabalho seja mais eficiente, fique atento.
Não prometer o que não pode cumprir. Não fale que você vai fazer o que você não vai cumprir. Evite palavras muito difíceis. Eu mesmo, todo mundo me conhece, eu sou da roça, eu sou do interior. Eu prego para o povo e Deus faz o povo entender. Explique o significado das palavras desconhecidas e amplie os seus conhecimentos com pesquisas extras, recorrendo a fontes confiáveis para acrescentar informações relevantes ao tema. Não se esqueça também de prezar pela pontualidade, a boa aparência e que o ambiente seja agradável e acolhedor. Você já teve aquele professor que chegou na sala despenteado, camisa amarrotada, botão apertado de lugar diferente, cheirando até desagradável? Queridos, nós pregamos com a nossa boca e com o nosso corpo. Por isso você, professor, você, professora, esteja ciente, a sua aparência também é importante. O domínio da matéria é importante. Próxima lição, lição 7, a construção do tabernáculo. Como que foi feito o lugar onde Deus iria habitar no meio do povo. As bases bíblicas é Êxodo capítulo 25 ao 27 e Hebreus do 8 ao 10. Amém e amém. E aí, o que vocês acharam da aula de hoje? Conseguiu compreender? Atingiu o meu objetivo, que é levar essa instrução para você? Ficou dúvida? Comentário. Falei alguma coisa na prece errado? Coloca no comentário para que eu corrija. Eu preciso de você. Será que você tem mais uma pessoa que pode compartilhar esse vídeo? Você pode pedir para que ela possa se inscrever? Você pode me ajudar? Tenho poucos inscritos, me ajuda aí. Tá bom? Vamos orar? Querido papai, obrigado por mais essa aula maravilhosa, onde nós aprendemos bastante sobre a liberdade do povo de Deus, aonde Deus executou as 10 pragas para mostrar que Ele era Deus acima de qualquer Deus, aonde o Senhor mostrou que o Senhor é o Deus Salvador. Como também nós aprendemos que na pessoa de Jesus, Senhor Jesus, nós também fomos livres do pecado através do teu sangue, da mesma maneira que foram passados o sangue dos cordeiros nos umbrais das portas, através do teu sangue, Jesus, nós estamos livres do pecado. Fique conosco e vamos, Senhor, até a próxima aula, em nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe.